Bom, vamos lá então. A gente está com o tema das nossas mensagens tem sido, a gente tem falado sobre o infinito, Deus como o infinito, né? As suas características. Abordando sobre esse tema infinito, a gente tem falado sobre, no aspecto mais filosófico sobre Deus, perguntas existenciais. E dentro das perguntas existenciais, na semana passada nós falamos qual é o sentido da vida. E a gente respondeu essa pergunta de qual é o sentido da vida, falando a respeito de conhecer a Deus. A gente falou no começo da mensagem sobre várias filosofias e vários pensamentos de alguns homens do passado que tentaram viver ou enxergar o significado da vida sem Deus. E depois a gente ministrou sobre como o sentido da vida está totalmente relacionado ao conhecer a Deus, ao viver os planos de Deus, ao escutar a voz de Deus. E nessa noite nós vamos continuar um pouquinho da nossa mensagem, mas essa noite nós vamos falar sobre a existência do próprio Deus. Então, semana passada a gente falou sobre o significado da vida humana. Hoje nós vamos trabalhar então, responder a pergunta: Deus existe? Será que Deus existe? Por que Ele existe? E depois, sabendo que Deus existe, a gente vai perceber, através de alguns argumentos que a gente vai falar nessa noite, que o resultado, não que a resposta final é que Deus existe simplesmente para nos amar, mas com uma necessidade do porquê Deus existir, nós somos amados por Deus e nós amamos a Ele. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema nessa noite. Eu sei que vai ser talvez até um pouquinho complexo, eu oro até para que Deus possa me dar a graça para poder falar sobre essa mensagem. Tem muito a ver para o pessoal que é do Interns, com a aula de apologética, a gente trabalha bastante sobre esses temas, sobre a moral cristã, sobre o que significa viver o Evangelho de uma maneira a defender a nossa fé, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Bom, Deus existe? Essa é a pergunta que a gente vai trabalhar. Se eu te fizesse essa pergunta, se alguém na sua escola, na sua faculdade, para você que já está na faculdade, eu sei que tem muitas pessoas fazendo essa pergunta para nós, Deus existe, você conseguiria responder? Quais são os argumentos que fazem parte da nossa vida como cristão, de dizer para as pessoas que não conhecem a Cristo que Deus realmente existe? É engraçado que muitos de nós, se a gente se fizessem essa pergunta para qualquer um, a nossa resposta talvez seria usar algum versículo bíblico, dizer não, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, enfim, né? A gente até usou esse versículo na semana passada, tentar usar algum argumento dentro da Bíblia, mas muitas vezes as pessoas que estão fora do nosso contexto do cristianismo, eles vão virar e vão falar, bom, eu não acredito na Bíblia, eu não creio no que você crê. Se você usar um argumento de um versículo bíblico, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque não tem a ver com a minha vida isso. E muitas vezes nós ficamos rendidos da nossa fé, rendidos naquilo que nós acreditamos, por simplesmente muitas vezes não conseguir pensar além de algo que muitas vezes nós só estudamos isso. E nessa noite, eu quero trabalhar dois aspectos bem singulares. Primeiro, a gente vai falar sobre a defesa da nossa fé, sobre Deus existir. Depois, nós vamos voltar os nossos olhos para o cristianismo e o fato de Deus nos amar. A gente vai ver como isso é uma resposta. E a gente vai trabalhar versículos bíblicos, mas antes disso, nós vamos falar sobre argumentos fora do nosso contexto e fora da nossa Bíblia que a gente pode usar para poder provar que realmente Deus existe. Mas eu me lembro diversas vezes, tanto na minha escola, eu pensando melhor, na escola era menos agressivo esse pensamento filosófico até do ateísmo, sobre a existência de Deus. Talvez era de forma mais inconsciente, de forma mais simplória, o fato de muitos dos meus professores, tanto de filosofia quanto de história, alguns homens que tinham um pensamento dessa maneira de não acreditar em Deus, e abordarem muitos dos filósofos e pessoas do passado que não acreditavam em Deus e enfatizarem isso. E a gente nem prestava atenção. Agora, eu me lembro de um momento na minha faculdade, quando eu entrei fazendo já administração, teve uma aula de filosofia, a gente sabe que algumas matérias são bem gerais, para todos os tipos de curso, e meu professor de filosofia da faculdade, ele começou a abordar, eu sei que não tem nada a ver com administração, mas ele começou a abordar, e daí de repente ele virou a sua crítica para a Bíblia, e ele começou a criticar o apóstolo Paulo. Ele começou a falar de como o apóstolo Paulo ele era influenciado demais pela filosofia grega, ele começou a abordar, e eu me lembro, escutando aquilo que eu falei, eu não consigo responder esse cara, eu preciso estudar. E eu fui ler um pouco. Na semana seguinte, a aula, meu professor continuou abordando e criticando e fazendo vários argumentos, e daí eu não vou ficar entrando no assunto especificamente, né, mas eu consegui argumentar um pouco daquilo que eu sabia, daquilo que eu tinha entendido. Ele estava argumentando sobre Paulo não
sobre mulheres, enfim, menosprezar mulheres, vários temas assim. Enfim, mas a realidade é que o nosso mundo está nesse debate. Principalmente na área de humanas, nas faculdades, existe um pensamento, uma ideologia sendo colocada e estabelecida. Eu não estou falando nada de direita ou esquerda, não estou falando nada de política nesse momento, estou falando a respeito de um pensamento ateu, de que não existe Deus e de que a sociedade só vai conseguir realmente vivenciar aquilo que ela deve vivenciar, se exaltar como sociedade, se ela deixar Deus de lado. Se ela caminhar sem Deus e esquecer Deus completamente. Esse tem sido o tema abordado em diversos lugares, e não mais somente nas faculdades, mas na sua escola. Você pode talvez lembrar de momentos onde amigos teus, ou não só amigos, professores vieram com esse tipo de influência para cima de você. E é verdade isso, existe muito. E até a mídia tem tentado destruir a própria existência de Deus, várias revistas, jornais, coisas do tipo, às vezes até meio sensacionalista, tentando trazer matérias com esse intuito de desprovar a vida de Jesus, desprovar o que aconteceu na Bíblia, enfim, para tentar destruir os argumentos sobre a própria Bíblia. Se nós formos pegar alguns dos filósofos ou homens do nosso tempo que abordam esse tema sobre o ateísmo, a gente vai ver alguns nomes. Eu quero dizer para vocês só por falar. Tem um dos caras que é muito famoso, e talvez você vai lembrar desse cara, é um cara chamado Richard Dawkins. Ele escreveu diversos livros sobre o ateísmo. Hoje existe uma militância até da parte dele para destronar a própria Bíblia na nossa sociedade, o cristianismo de maneira enfática. Outro cara, Christopher Hitcher, Michael Onfray, é que eu estudo esses caras, eu leio um pouco desses caras. E a abordagem desses caras muitas vezes é dizer que a religião está diminuindo e que quanto mais o tempo passa, os ateus têm crescido. E é engraçado isso, eu estava pesquisando, eu estava escutando uma mensagem do pastor Timothy Keller esses tempos atrás, e o pastor Timothy Keller estava falando sobre uma pesquisa feita por uma universidade dos Estados Unidos, eu não lembro qual que é. Eu estava tentando lembrar, depois eu posso trazer talvez na semana que vem qual foi a universidade, mas essa universidade dizia basicamente isso, que esse pensamento de que o ateísmo tem crescido, de que a religião tem diminuído é uma mentira. Por quê? Pelo simples fato do próprio cristianismo, e não só o cristianismo, os muçulmanos mesmo, outras religiões, têm muitas vezes a intenção de converter as pessoas, de evangelizar e de expandir a sua fé. Então é natural que a fé cristã e outras religiões cresçam e o ateísmo, que não tem como objetivo agrupar pessoas, aumente. E não só esse fato, o simples fato de que os cristãos têm filhos, os muçulmanos muito mais ainda, tem muito mais filhos ainda que os cristãos, e de que uma sociedade que tem a sua base no ateísmo, muitas vezes não tem como objetivo ter filhos, ou o próprio casamento, ou uma sociedade que tenha isso, né? Então a gente percebe, foi feita uma pesquisa hoje, 17% do mundo se diz ateu. E foi feita essa pesquisa, provavelmente entre 20 a 30 anos, o mundo, desses 17% de ateus, vai passar a ser 12% de pessoas que não creem em algum tipo de religião. Essa foi a pesquisa. Só com o objetivo de tentar desmistificar esse argumento de que as pessoas têm dito isso. Mesmo numa era da razão, na modernidade que nós vivemos hoje, isso não é verdade. Se nós olharmos para o passado, muito antes desses homens que eu falei antes para vocês, tiveram várias pessoas antes mesmo de Cristo que já falavam sobre o tema de Deus não existir. E eu não falo do Deus do cristianismo, mas diversos deuses. Eu trouxe alguns aqui, talvez você nunca ouviu falar, mas eu vou dizer: Protágoras, Carneus, Litenum, homens que antes de Cristo já se viam céticos na existência dos deuses do Olímpio, ou deuses das diversas religiões, já diziam que Deus não existisse. Agora, esses homens não são muitas vezes usados. Um dos dois homens que são muito tratados no mundo hoje, eu peço até desculpa por ficar falando até sobre pessoas que você talvez estuda na sala de filosofia, mas eu vou falar sobre eles. São dois caras que são principais e que eu ensino, inclusive, no Interns. O primeiro deles, René Descartes, e o segundo deles, Immanuel Kant. Você já ouviu falar desses caras antes? Eles vieram num momento, depois ali do Renascimento, quando a antropologia começou a ser fundada, né? O período do Iluminismo começou a ser fragmentado na sociedade humana, e mais ou menos o objetivo desses caras, eles não eram nem ateus, eles se diziam acreditar em Deus de alguma forma.
Mas a sua filosofia mudou no sentido de parar de estudar Deus e a sociedade e começar a passar a estudar o homem como centro do universo. Quando eles fizeram isso na sua filosofia, basicamente o que eles fizeram é tiraram a importância de Deus e começaram a colocar a importância em quem o homem era dentro da sua sociedade, de como ele era central, um pilar no mundo e de que isso foi importante para eles. E eles passaram a estudar, a fazer essa série de pensamentos. Descartes dizia que o homem era como Deus. Ele mudou então a ordem dos objetivos. Ele derrubava então a perspectiva racional da humanidade. Ele dizia mais ou menos isso. Kant dizia que o homem era bom e capaz de organizar a sua própria sociedade sem Deus. Então o homem, para Kant, se tornou Deus, porque Deus era nada mais nada menos do que um ser sensorial que não tinha relacionamento nenhum com o ser humano. Tá. Pastor, por que você está dando uma aula de filosofia para mim hoje aqui, pastor? Eu estou no culto, no sábado à noite, eu não quero estudar. Bom, eu vou sair, eu não vou mais ficar falando sobre eles, eu prometo, tá bom? Eu quero dizer só que esses dois caras influenciaram vários outros filósofos que caminharam depois, que pegaram dos seus pensamentos e usaram para si, para poder destronar Deus e colocar o homem como o centro da sociedade. E esses argumentos vieram de forma muito enfática. Daí, desses vários filósofos que seguiram depois desses dois que eu citei para vocês, vieram duas correntes de pensamento que eu vou abordar agora rapidinho. A primeira é o humanismo, e a segunda eu vou falar sobre o materialismo. O humanismo, principalmente para os ateus, eles usam essas duas filosofias de vida. E o humanismo nada mais nada menos é do que todo ser humano seja tratado com dignidade. Nós não podemos oprimir as pessoas, e nós temos que compartilhar com as pessoas e não explorá-las, basicamente isso. E é engraçado que essa própria corrente de pensamento tem tudo a ver com o cristianismo, é ou não é verdade? Você tem que pensar nas pessoas, tem que existir uma certa igualdade entre um homem, ou todos os homens, a gente precisa ajudar uns aos outros, não podemos explorar os outros. Essa corrente de humanismo, que é chamada humanismo, não está errada, de nenhuma forma. O problema é que muitos dos ateus, eles não usam só o argumento do humanismo, mas eles usam também do materialismo. E basicamente o que o materialismo vai dizer é que não existe um mundo sobrenatural ou espiritual, somente natural. Não existe alma, não existe espírito, não existe céu, não existe inferno, não importa o que você viva, no final de tudo, você vai para o vácuo. Agora, o que para mim não faz muito sentido, é que se você tem que ajudar as pessoas, se você tem que ser uma pessoa boa, você não pode ser uma pessoa ruim, tem que ter igualdade. Qual é a diferença, então, de uma pessoa que não vive isso? Se uma pessoa que mata, que rouba, que mente, que trai, que vive tantas coisas ruins na vida, vive tudo isso, no final de tudo, vai para o mesmo lugar que você, que mantém a sua conduta correta de moralidade, qual é o sentido de você ser uma pessoa boa? No final de tudo, você vai morrer e vai para o mesmo lugar. Então, um ponto central aí do porquê muitas vezes o ateísmo não faz sentido é que no final de tudo, o simples fato de não existir céu ou inferno já bota em xeque muito a nossa sociedade. Por quê? Porque no final de tudo não faz sentido não ter inferno. Por que as pessoas têm que manter uma certa conduta se no final de tudo todos vamos para o mesmo lugar? Agora, nós que somos cristãos sabemos que não é assim. Dependendo do tipo de vida que você tem, que você viva, você vai ou para o céu ou para o inferno. E a gente sabe que o cristianismo tem a ver, sim, totalmente com o tipo de moralidade, o tipo de vida que eu e você vivemos. E que Deus nos chama a viver. Eu estava lendo um artigo do New York Times, eu sei que eu estou falando muito, mas olha o que esse artigo falava, e era de um escritor ateu, e ele falava assim: existem 30 milhões de galáxias, 13 bilhões de anos envolvidos entre essas galáxias, provavelmente, com trilhões de estrelas no mundo. Daí ele fala assim: então, quão significante você é como indivíduo? Você não é especial, você é simplesmente uma matéria caída.
Nada que você é ou faz vai importar. Então, celebre a vida em cada momento e ame as pessoas sem reserva. Qual é o sentido de você amar a vida e viver a sua vida sem reserva, se no final de tudo você não importa? Basicamente o que ele está falando aqui é que você não tem propósito nenhum, ninguém te pôs aqui na terra, você veio através de uma evolução, você está aqui porque os seus ancestrais eram um pouco mais fortes que os outros, eliminaram de alguma forma os mais fracos, essa é a teoria da evolução, né? E no final o sol vai acabar, as civilizações vão morrer, independente de como você viva a sua vida, não vai importar, porque você será simplesmente o vácuo, não fará diferença nenhuma, mas mesmo assim, ame os outros. Por que eu devo amar os outros? Por que eu devo viver algum tipo de moralidade? Por que seria correto eu não matar, eu não roubar, eu não viver a minha vida como eu quiser, eu respeitar as leis ou não respeitar? Qual é o sentido de eu fazer essas coisas, se no final de tudo não vai importar? E aqui a gente chega na prova de que Deus existe. A visão materialista, nessa visão materialista e humanista que eu falei para vocês, primeiro que elas não se encaixam, segundo que o homem perde o sentido da sua existência. O mundo sem Deus representa um mundo amoral. Por quê? Porque a moral, ela é o padrão de Deus divino que foi criado para o homem viver. E se o homem não vive, a gente tem um efeito colateral, que é o próprio pecado, que eu ministrei um tempo atrás. Como que a gente sabe que viver o estupro é errado? Como que nós sabemos a ideia de certo ou errado, de violência e opressão? E a gente vai perceber então que dentro do amor de Deus, do caráter de Deus, a vontade dele é que tudo seja consertado, tudo seja ajustado, conforme a gente vive no seu amor. Esse vai ser o ponto da minha mensagem. C.S. Lewis, ele diz algo muito interessante, né? Da onde vem a ideia de justo e injusto? Ele diz assim: o homem não diz que a linha está torta sem antes saber que existe uma linha reta. Como que nós comparamos o universo quando chamamos ele de injusto? O homem sente o corpo molhado na água porque ele não é um animal aquático, e essa não é a mesma reação para um peixe. Então essa ideia de certo ou errado, como que nós provamos isso? Como nós tratamos as pessoas. Agora eu quero fazer uma conexão com a moral de Deus. O cristianismo, ele nos ensina que todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. E não só isso, Jesus, ele resumiu todas as leis do Antigo Testamento em duas. Ele disse: amai ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, né? Ele continua. E a segunda lei que Jesus, ele coloca para resumir todas as leis, ele diz o quê? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Se você vive esses dois juntos, essas duas leis que Jesus mesmo declarou, não é uma lei do Antigo Testamento, não é um padrão que Deus mudou no Novo Testamento, são regras de vivência de vida que Deus estabeleceu para nós no Novo Testamento também. Ele diz então que tudo vai ser estabelecido. Então o que quer dizer isso? Toda a moral, todo o viver certo ou errado que nós temos na nossa sociedade, ela se resume também nisso. E a base disso é um amor sacrificial. Eu falei em umas mensagens atrás, eu preguei uma mensagem que era a graça barata, eu falei um pouquinho sobre isso na minha introdução. Hoje estou abordando de forma mais específica. Por que o homem vive a miséria, a pobreza, a dificuldade? E o próprio homem sabe disso. Ele sabe que existe um senso de certo ou errado dentro de si. Quando ele não vive esse certo ou errado, o resultado de não viver o certo ou errado é todas as guerras, a pobreza, a corrupção, a nojeira, todas essas coisas difíceis que acontecem no mundo são resultado de não conseguir viver a moral que ele mesmo, ser humano mesmo sem Cristo, deseja viver. Agora, quando nós entendemos que somos amados por Deus, e mesmo quando nós não conseguimos vivenciar nesse nível moral que Deus nos chama a viver, Deus nos ama mais ainda. E quando Ele nos ama, Ele deposita mais o seu caráter em nós, e mais o seu caráter em nós, e mais a sua vida sobre nós. E a gente falou na semana passada, nós começamos a conhecer mais e mais a Jesus, e mais Jesus, e mais da sua moralidade, de quem Ele é, vai se encaixando dentro de nós, dentro do nosso vazio, e cada vez mais nós nos tornamos parecidos com Ele. E a nossa sociedade melhora. Por quê? Porque é um resultado totalmente proposital do Espírito Santo dentro da minha e da sua vida. Quando nós caminhamos com Jesus.
E no final de tudo, é que a nossa sociedade, ela não tem como não dizer que existe Deus. Existe Deus, porque não tem como existir um mundo sem Deus. Não tem como nossa vida ter vindo do acaso. E no final de tudo, essas regras que eu estou colocando para vocês, essa lei moral que eu estou dizendo, ela simplesmente, ela aponta, é um resultado do amor divino pelo homem, e esse amor transformar através das nossas escolhas e decisões que ditam uma moral de uma sociedade. Está comigo aí? Está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo está entendendo? Todo mundo acompanhando? Se eu perguntar, faz um resumo para mim da minha mensagem no final do culto. Você vem aqui, eu vou chamar aqui na frente, você fala para todo mundo ouvir. Quem está comigo aí? Ai, meu Deus. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, fala assim, Paulo falando: rogo-vos, pois eu que sou prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes, chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que é mais importante para nós dessa mensagem é que existe um só amor. É incrível pensar nesse versículo que mesmo que o apóstolo Paulo está falando em Efésios, que mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes de criar todas as coisas, Deus já olhava para você e já te amava. Dentro do pré-conhecimento de Deus, dentro da sua vontade já estabelecida, né? Deus já olhava para você, já olhava para mim, Ele já nos amava. E respeitando o nosso livre-arbítrio de viver dentro dessa vida, Ele já nos dava a escolha e nos amava mesmo assim. Isso é muito incrível. E agora, eu deixo de lado toda a apologética que eu estava fazendo antes. Agora eu vou voltar para nós aqui cristãos, tá bom? Foca comigo aqui. É incrível pensar que Ele me ama e te ama tanto, e Ele coloca uma redenção na nossa história, e ainda assim respeita as nossas decisões e as nossas escolhas. Agora, eu entrei e já falei a respeito da existência de Deus. Deixa eu te fazer essa pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Agora que a gente já falou sobre a existência dele, vamos pensar um pouquinho sobre o caráter de Deus. Quem é Deus para você? O que Ele pensa a seu respeito? Qual é o seu propósito? A gente falou sobre significado da semana passada, em Deus te colocar nessa vida, nesse lugar. Deixa eu te responder ela, e vai ser o tema dessa mensagem. Eu já vou entrar nos pontos. Eu não sei se é o Tiago que está tocando aqui, eu quero chamar ele para ficar aqui já no teclado. Deixa eu te perguntar, qual é o sentido, o que Deus espera de você? Será que Deus espera que você sirva a Ele? Será que Deus espera que você vá na célula, que você dê o dízimo, dê uma oferta? Será que Deus espera uma performance de você? Será que o seu propósito é fazer coisas para Deus, pelo simples fato de você ser amado por Deus? Pelo simples fato de você ser amado por Deus, você escolher e você viver essa tão moral que eu falei antes, de diversas coisas que representam Deus na terra, deixa eu te dizer que não é isso. Esse não é a expectativa que Deus tem de mim e de você. Por quê? Porque o nosso propósito maior é ser amado e devolver o nosso amor a Deus amando a Ele. Romanos capítulo 1, versículo 7 diz que a todos os amados por Deus que estáis... Ele fala em Roma, né, chamados para ser de santos, graça a vós outros, a parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala então que, deixa eu te dizer algo, o amor de Deus está totalmente vinculado ao chamado de Deus para a sua vida. Na existência de Deus, como ser supremo da nossa terra, Ele nos chama, não para sermos usados por Ele, mas para sermos amados por Ele. Deus existe, e na sua existência, quando Ele criou o homem com uma necessidade de ser amado por Ele, de estar próximo a Ele.
Muitas pessoas acham que Deus ele não está atrás de você mais porque Ele te ama, mas porque Ele quer talentos e dons seus. E essa não é a verdade bíblica do Evangelho. Deus não está em busca do seu talento. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus usou um burro para falar. Quer dizer, Ele usou quem tinha na hora lá. A Bíblia diz que Deus usou uma sarça ardente para conversar, para falar com Moisés ali. Né? Era Deus falando, não era sarça ardente, mas Ele usou uma sarça ardente para falar com Moisés. Qual a intenção disso? Deus usa aquilo que Ele tem, aquilo que é amado por Ele. Ele nos ama porque Ele nos criou e nos gerou. Nós somos chamados e amados por Deus, somos sustentados para viver esse amor. Isso tem tudo a ver com a infinitude de quem Deus é. O simples fato de Deus nos amar, mesmo nós não conseguindo, se a gente não consegue vivenciar esse nível moral que a gente estabeleceu no começo da mensagem, mesmo Deus estabelecendo algo para nós, nos chamando a viver, e a gente não conseguindo cumprir isso, Ele continua nos amando. E por isso o tema dessa mensagem, que é o tema da noite, né, que eu estou discorrendo já, é o infinito amor de Deus. Dentro das suas características de um ser supremo, Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos ama não porque nós podemos dar algo para Ele, mas Ele nos ama porque faz parte do caráter de quem Deus é, nos amar de todo o coração. Independente da nossa história, independente do que a gente tenha vivido ou tenha passado, Deus continua a nos amar e vai continuar nos amando eternamente. Eternamente, para sempre, sempre. É engraçado pensar, eu coloquei aqui como um exemplo, que muitas vezes eu falei sobre os dois chamados do ser humano, de primeiro, amar a Deus de todo o coração, e segundo, de amar as pessoas, como nós mesmos, né? E é engraçado a gente pensar que muitas vezes, essa não é a forma que nós amamos as pessoas. Muitas vezes eu e você, dependendo de como a pessoa tenha vivido ou tenha passado, dependendo do histórico da pessoa, dependendo do que ela já tenha feito, muitas vezes nós categorizamos essas pessoas em níveis de serem amados ou não. Nós muitas vezes pensamos, talvez, eu me coloco dessa maneira também, como criticando muitas vezes uma atitude minha como pastor, nós olhamos para uma pessoa lá no mundo, uma pessoa que não é cristã, e a gente fala, nossa, essa pessoa é tão boa, esse menino, essa menina é tão boa, imagina se ele estivesse na igreja, a gente vai poder usar tanto ele aqui, talvez no teatro, na dança, a gente vai poder fazer tantas coisas com ele, ele tem tantos talentos, tantos dons, ele tem uma vida tão certinha, ele se parece tanto com um cristão, a gente pode usar tanto ele, sendo que Deus, muito antes de pensar no talento da pessoa, Ele ama a pessoa de forma incondicional, porque Ele ama, porque é quem Ele é. Faz parte do caráter de Deus amar a pessoa, independente se a pessoa consegue viver uma vida moral ou não conseguir viver uma vida moral. Independente se a pessoa merecer ser amada por Deus ou não merecer ser amada por Deus, Ele morreu por todos. E essa é a diferença do fato de Deus existir. Não que o resultado, Deus Ele existe porque Ele ama, não estou falando isso. Mas faz parte de quem Ele é. Se Deus existe, Ele ama. E nós muitas vezes fazemos isso, como eu disse antes, e Deus está nos convidando a entender que Ele nos ama, e Ele ama as pessoas lá fora, a gente tem que amar também. Judas capítulo 1, versículo 1, Judas fala assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor que vos sejam multiplicados. Judas ele faz esse paralelo ao chamado. Você, antes de ser chamado para ser usado por Deus para fazer muitas coisas, você é chamado para ser amado por Deus e para retornar esse amor. Sabendo disso tudo, e eu juntei duas coisas, perguntas existenciais com o amor de Deus, eu queria deixar 3 chaves nessa noite, sobre o simples fato do amor de Deus nos amar.
queria deixar 3 chaves com vocês nessa noite. Então, primeiro ponto que eu queria deixar para vocês: nós somos amados porque somos filhos e filhas. Nós somos amados porque somos filhos e filhas. Nós não somos criaturas de Deus. Deus, existindo, criou muitas coisas. Quando Ele criou o homem, Ele criou filhos e filhas. Existem aspectos da palavra de Deus que dizem que nós, como cristãos, somos trabalhadores. Nós somos, às vezes, a Bíblia até nos chama de escravos. Nós não somos escravos do pecado, somos escravos de Cristo, servos de Cristo. Mas deixa eu ressaltar que o ponto central do Evangelho, muito mais do que ser escravo, do que ser um empregado, do que ser um trabalhador, Deus te chamou para ser um filho, para ser amado por Ele. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele mesmo. Então a gente pode orar, a gente pode buscar, a gente pode se esforçar ao máximo, mas nada muda o fato de simplesmente sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Isso é uma das qualidades que podem passar do nosso alcance. Isso tem tudo a ver com o tema dessa noite, de ser infinito o amor de Deus. Presta atenção. Eu sou pai hoje, tenho o Gessé estava aqui no culto, inclusive, tem 2 anos e meio. Eu não sei se tem mais uns pais aqui, né? Tem o Pedrão lá, tem mais algum outro pai nessa noite, além do Pedro que está ali atrás? Acho que não, aqui na frente. Cara, o sentimento de ser pai é um sentimento inexplicável. Quando você casa, o amor que você tem pela sua esposa é algo incrível. E é diferente, bem diferente do amor que você tem por um filho. Mas quando nasce o seu primeiro filho, você pega aquele menino, aquela menina, né, nas suas mãos, na Jefté. Daqui a pouco está chegando aí. Quando você pega essa criança nas suas mãos, e você olha e você fala: meu, isso veio de mim. Eu gerei esse menino, essa menina. Faz parte do meu corpo, isso é carne da minha carne. Faz parte de mim, sangue do meu sangue. É um amor tão inexplicável, porque não é um amor de paixão com relação a uma mulher ou um homem, mas é um amor que é infinito, cara. É inexplicável, é um amor que você se entrega. Toda vez que eu começo a pensar em algum tipo de coisa que pode acontecer com meu filho, eu começo a tentar me colocar no lugar, eu começo a já sentir uma dor no meu peito, no meu coração, e eu fico pensando no tamanho do amor de Deus por nós. Presta atenção, Ele criou todas as coisas. Eu falei já esse artigo, citei várias coisas, tanto de bilhões de estrelas que existem no mundo, tantas coisas que Ele criou nesse universo, mas Ele te criou. E mais do que criação, como o resto de toda a nossa sociedade, do resto do mundo, ou do universo, Ele te criou e te chamou de filho. Imagina o sentimento e o prazer que Deus tem em ter você, em te amar. É algo infinito, é algo incalculável, é algo incontrolável, é algo imensurável, é algo que vai além do que nós conseguimos compreender. Se o meu amor pelo meu filho, eu posso dizer, é infinito o amor que eu sinto pelo Gessé. Imagina o tamanho do amor de Deus pelos seus filhos, que somos nós. Ele nos ama incondicionalmente. A palavra diz, em Efésios capítulo 3, versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. Quer dizer, a gente não consegue medir, a gente não consegue calcular, nós não conseguimos entender quão grande é. Eu sinto que nessa noite, eu sei que eu falei já filosofia, citei um monte de coisa aqui. Quero ser bem simplista. Eu e você, nós precisamos ter uma visão do tamanho do amor de Deus, que é o tema do infinito aqui nessa noite. Deus quer dar uma nova perspectiva do tanto que Ele te ama e me ama, no meio de toda essa confusão de coisas que eu falei. No meio de conseguir ou não conseguir alcançar um padrão que Deus nos chama a alcançar, Deus continua te amando, independentemente do que você viva ou faça. Isso é incalculável, incontrolável.
O amor do nosso Deus é infinito. Não nos busca por causa dos nossos talentos, mas por causa que simplesmente Ele nos ama. Eu queria colocar 3 versículos que tem tudo a ver com esse tema. Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16 fala assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que viesse e se esquecer dele, todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas, nas minhas mãos te gravei, os meus muros estão continuamente perante ti. Jeremias capítulo 31, versículo 3 fala assim: se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituis com muitos amantes. Ele falando sobre os homens de Judá, né? Mas ainda assim, torna a mim, diz o Senhor, levanta os olhos aos altos e vê desnudos e vê. Onde não te prostituístes? Ele fala isso por causa da versão que eu peguei, que está bem complexa, né? Mas ele fala assim: eu não me prostituí. Nos caminhos te assentavas e esperavas com áridos do deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devastações e a tua malícia, pelos que foram retiradas da chuva e não houveste chuva sonora. Ele vai dizer então que mesmo com toda a prostituição que Judá tinha vivido, ele estava esperando no deserto que Judá voltasse, ou que seu povo retornasse. Romanos capítulo 3, versículo 35 ao 39, e a continuação daquele versículo: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o amor de Deus. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o seu caráter era amar o seu povo. É amar o seu povo. Segundo ponto que eu queria deixar para vocês nessa noite: eu me sinto aceito e não envergonhado nas transformações do amor. Eu queria já chamar os músicos para virem aqui, já estou finalizando. Eu me sinto aceito e não envergonhado. Romanos capítulo 8, versículo 33 fala assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deixa eu falar algo para você nessa noite. O tema, um pouco do que Deus colocando esse ponto para mim, foi sobre, muitas vezes, sermos criticados. Quantas pessoas deixam o evangelho, deixam a igreja, porque se sentem criticados e envergonhados pela igreja? Muitas vezes as pessoas vivem coisas que não queriam viver, e quando elas pensam em retornar para a igreja, elas já pensam em crítica, elas pensam em julgamento, elas pensam em coisas que as pessoas vão dizer. E se esse é você nessa noite, deixa eu falar uma coisa: Deus te aceita como você está. É lógico que Ele vai te mudar, é lógico que Ele vai querer mudar o seu coração, Ele vai querer mudar o seu caráter, mas Jesus, Ele não vem para criticar você. Tem uma coisa que eu aprendi no meu ministério ao longo dos anos, né, que a gente tem vivido. Existem, eu poderia dizer 3, mas principalmente 2 pessoas que eu preciso dar ouvido a críticas ao meu ministério. A minha esposa, sempre tenho que escutar ela, eu sempre estou errado, preciso sempre escutar ela, sempre mesmo. Quando você casar, você vai entender o que eu estou falando. E o segundo, Deus. Eu preciso saber o que Deus pensa de mim. Deixa eu falar uma coisa: o que as pessoas pensam sobre mim não é importante perto do que Deus pensa sobre mim. Mesmo que eu peque e caia, Deus me aceita como eu estou, mesmo querendo trabalhar na minha vida. Eu me lembro de uma vez que a gente assumiu o ministério há 5 anos, né? Esse é o 5º ano que nós estamos no ministério de adolescentes.
Eu me lembro que logo quando a gente assumiu o ministério, eu contei isso lá no acampamento do Interns, nós escutamos de uma pessoa que saiu da igreja, falando assim, Pedro e Raquel estão assumindo só porque são filhos do pastor Davi e da pastora Mônica. Eles nem tem tantas pessoas mais preparadas que eles para assumirem. Tantas pessoas poderiam assumir esse lugar, fazer muito mais. E eu lembro que quando eu escutei isso, e eram pessoas envolvidas na época, eu lembro quando eu escutei essa crítica, eu fiquei muito mal. Mas eu fiquei pensando, Deus, o Senhor me colocou nesse lugar. Eu sei que não é por causa de quem eu sou filho, ou do que está acontecendo comigo. Eu sei que existe um chamado teu para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem me colocado nesse lugar com um propósito. Eu quero desafiar você nessa noite. Não se importe com as críticas que não vão trazer construção no seu caráter e na sua vida. Deus te aceita como você está, mesmo que você esteja distante dEle, falando agora de pessoas que estão longe por causa de pecado e de uma vida. Deus te ama como você está, Ele te deseja, Ele te quer, e Ele quer te amar cada vez mais. Não se importe, talvez com pessoas que talvez realmente tenham, pessoas aqui dentro, que olhem para você com um olhar de julgamento, de crítica, porque Deus te ama, independentemente do que você tenha vivido ao passado. Ele te ama. Não se importe com críticas com relação ao seu ministério, ao que você vai fazer depois com relação aos seus talentos. Porque a partir do momento que você é amado por Deus, é lógico que Ele vai te dar ministérios e coisas para você viver. Quando pessoas talvez vieram com um olhar de crítica, tentar olhar e menosprezar o que você pode ou não fazer, se preocupe com o que Deus pensa sobre você. Se preocupe com aquilo que Deus, Ele quer para você, ou tem para você, ou te chamou a viver, porque Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Quantos chamados são interrompidos por causa de críticas de pessoas? Quantas salvações são impedidas de acontecer, por causa de muitas vezes olhares de julgamento e de crítica, que nós mesmos, muitas vezes eu como pastor me coloco, nós olhamos para as pessoas. A gente precisa tomar cuidado com isso. Esse não é o caráter do nosso Deus. O nosso Deus é infinito em perdoar. O nosso Deus é infinito em amar. O nosso Deus, Ele é infinito em aceitar. E o nosso Deus é infinito em nos mudar, em nos transformar. Ao mesmo tempo que Ele é infinito em nos amar e nos aceitar, Ele continua nos mudando, e nos mudando, e nos mudando, porque Ele nos ama. Terceiro ponto. Então, por causa do amor de Deus, nós somos corajosos em trazer as nossas necessidades perante Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15, já estou finalizando. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Sabe que Deus, Ele é infinito em responder também as nossas orações. Eu não estou falando que isso significa que Ele vai responder todas as nossas orações, todas, da forma que nós queremos. Mas Ele é infinito em escutar tudo aquilo que a gente precisa e nos dar tudo aquilo que a gente realmente necessita. Eu fico pensando muitas vezes na forma de eu e você, nós enxergarmos o nosso Pai. Fico imaginando se o Gessé um dia, quando ele estiver um pouco mais velho, talvez os seus 6, 7 anos, ele vai chegar para mim como pai e vai falar, ó provedor da nossa casa, ó administrador de todo o dinheiro da vossa família, entrais em vossa presença para pedir-te um pouco de dinheiro para sair ao shopping, sei lá. Ó, consegui, hein? E um olhar de um respeito tão extremo e tão supremo, que gera um temor ruim muitas vezes no nosso coração, de não achar que nós somos aceitos ou podemos pedir para Deus o que nós precisamos. Quando nós somos amados pelo Pai, quando nós entendemos, e aí fazendo um paralelo ao que eu falei desde o começo, quando nós entendemos, primeiro, que Deus existe, segundo, que Ele nos ama, e que Ele se importa com as nossas vidas, nós entendemos que Ele percebe as nossas necessidades, que Ele entende o que nós passamos, Ele entende o que nós precisamos, e entendendo a nossa necessidade, nós como filhos podemos pedir, quando nós caminhamos com Ele,
Nós podemos pedir infinitamente, no sentido de podemos sempre entrar na presença de Deus e pedir, não conforme a nossa vontade, porque Tiago fala isso, vocês não recebem porque não pedem de acordo com o que Deus quer te dar. Mas quando nós somos amados por Deus, nós amamos a Ele, nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, nós pedimos a Ele, nós entramos em Sua presença. E nós não é assim que nós podemos pedir uma vez por ano. Porque muitas vezes um filho tem essa percepção. Existem dias que nós podemos pedir, existem dias do ano que nós vamos ganhar presentes. Qual que é? O Natal, talvez, o aniversário. Eu não estou falando que Deus ele é um Papai Noel, que Ele vai te dando tudo que você pedir, não estou falando isso. Mas deixa eu te falar, faz parte do caráter de Deus, no seu amor, de receber todas as nossas petições e nos amar. E depositar o seu amor sobre nós, e nos escutar, e infinitamente nos entregar o que nós precisamos e vamos precisar no nosso sofrimento e necessidade. Dá para entender o que eu estou falando? E por último, na transformação do amor, a cruz é o maior instrumento do amor. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, fala assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios e por todos. Ele fala assim, o apóstolo Paulo: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer, alguém pode querer morrer por alguém que é bom, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Feche seus olhos comigo, já estou finalizando. Pensa no número de pessoas dessa terra. A gente sabe que existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas, se eu não me engano, no mundo. Não sei se tem mais ou se tem menos, é mais ou menos isso. Dessas 7 bilhões de pessoas, que é um número que é contável, que nós conseguimos calcular, Deus ama todos. E Deus se entregou por todos. Mas Ele não se entregou somente pelos 7 bilhões de habitantes que vivem hoje no mundo atualmente. Ele se entregou por todos os homens dessa terra que já caminharam por ela. Imagine quantas pessoas já caminharam. Imagine quantas pessoas ainda vão caminhar nesse mundo. Deus vai amá-los. Porque Ele morreu por todos nós. Porque Ele se entregou por todos, por tudo e todos. E mesmo na rebelião do homem, pensa quantos pecados a raça humana pode cometer em um dia, nesses 7 bilhões de pessoas que existem na terra. Continua com os olhos fechados. Deus continua amando todos os 7 bilhões de pessoas que caminham nessa terra. Imagine você, imagine na sua vida. Será que Deus, que criou os céus e a terra, que chamou a existência, os mares, os oceanos, né, os animais, será que Deus não ama você? Será que Deus não tem um projeto de vida para você? Será que Deus não tem um desejo de chamado para a sua vida e para a minha vida? Eu queria que nessa noite a gente vai cantar uma canção. Eu queria que uma perspectiva do amor de Deus fosse mudada e alterada para nós. Uma visão de que esse amor que é dado de cima para baixo nós entendêssemos que é uma necessidade nossa como seres humanos, que fomos gerados do pó, que nós entendêssemos essa necessidade de amá-lo por causa que Ele nos ama. A verdade é que Ele não nos ama porque nós temos talentos, Ele não nos ama porque nós amamos a Ele primeiro, não, nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Feche seus olhos, nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que uma visão de amor fosse talvez mudada no seu coração. Não precisa cantar, os instrumentos vão tocar, a Gabi vai cantar, e você com os olhos fechados, deixa o amor de Deus invadir o seu coração e a sua vida. Amém, Deus. Obrigado pelo Teu amor, Jesus, que é incomparável, incalculável. Obrigado pelo Teu amor, Pai.
Obrigado pelo Teu caráter, Pai. Obrigado pelo Teu amor que é infinito, que vai além, Jesus, que nos tira todas as vezes que nós voltamos, Pai, todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós erramos. O Senhor continua a nos amar e vai continuar a nos amar. O Teu amor não se compara com o amor humano, Jesus, que se limita e se cansa e que não destrói barreiras. O Teu amor, Ele vai além, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Jesus, pelo Teu infinito amor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, que aqueles que estão distantes de Ti, Jesus, que têm vivido uma vida longe da Tua presença, que nessa noite eles possam encontrar o Teu amor e serem constrangidos pelo Teu amor nessa noite, de como eles são importantes para Ti, Pai, como eles são importantes para Ti, Jesus, que eles possam ter um encontro contigo, em nome de Jesus. Amém, amém.